Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Tiago Sigal e esse é um canal que debate sociologia, que debate ciências humanas, temas políticos e temas da atualidade. Então se você gosta de um desses assuntos, eu tenho certeza que você vai gostar desse canal. Então aproveita, já se inscreve, deixa um like nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as origens da sociologia. Quer saber, afinal de contas, da onde veio a sociologia? Fique comigo. De modo geral, eu costumo dizer que a sociologia tem uma história e também está na história. Em outras palavras, isso quer dizer que a gente pode entender a sociologia a partir da sua própria história e contextualizar a história da sociologia dentro da história da evolução do pensamento científico ou da história da evolução da sociedade moderna. E para falar sobre isso, eu trago duas referências fundamentais. A primeira delas, o professor Carlos Eduardo Cel, com o livro Sociologia Clássica. E a segunda, um livro muito legal para quem está estudando ciências humanas, que é a História das Ideias Sociológicas, do professor Michael Lallement. Esse livro é dividido em 2 volumes. Esse primeiro volume aqui fala sobre das origens da sociologia até o pensamento de Max Weber. Lembrando que se você quiser ajudar o canal, os links para comprar esse livro e ajudar aqui a Biblioteca Sociológica ficam na descrição. Bom, sem mais enrolação, vamos falar da história da sociologia. A sociologia surge no final da Era Moderna. O professor Carlos Eduardo Cel elenca 2 grandes fatores que ajudam a entender como foi possível o surgimento da sociologia. O primeiro deles seriam fatores históricos, ou seja, transformações que ocorreram na estrutura da sociedade. E o segundo seriam fatores epistemológicos, ou seja, transformações na maneira de pensar e abordar a realidade. Vamos falar primeiro sobre os fatores históricos sociais. E aqui 3 grandes momentos merecem destaque. O primeiro deles, a Revolução Industrial. O segundo deles, a Revolução Francesa. E, por fim, a Revolução Científica. Sem se perder muito em datas e eventos, o que a gente pode dizer é que essas 3 revoluções mudaram fortemente a estrutura da sociedade. A Revolução Industrial, com o advento das máquinas e o crescimento da indústria, provoca essa mudança do capitalismo comercial que havia se desenvolvido para um capitalismo mais industrial. Crescimento das cidades, êxodo rural, e junto com a Revolução Industrial a gente poderia pensar um monte de coisas positivas que surgiram a partir dela. Mas, inegavelmente, também podemos pensar coisas negativas, principalmente nos períodos pós-revolução. Depois a Revolução Francesa, que foi um período de grande violência e grande turbulência, mas a gente poderia dizer que, após a Revolução Francesa, a maneira como se pensava a política no mundo ocidental mudou. As monarquias deixam de existir, nasce uma nova forma de organizar politicamente a sociedade, a república e a democracia liberal. E, por fim, a Revolução Científica transforma a ciência numa das principais formas de pensar e analisar a realidade. Trazendo uma frase muito antiga do Leonardo da Vinci, o visível é também inteligível. Ou seja, com a Revolução Científica a gente passa a acreditar que tudo aquilo que nós podemos ver através dos nossos olhos, nós podemos também entender através da nossa mente. E o grande lance é, se eu consigo entender a natureza, afinal de contas eu também posso entender a sociedade. Estão lançadas as bases daquilo que vai ser a sociologia. Por fim, o segundo fator é justamente as transformações epistemológicas, e nesse caso, principalmente, o desenvolvimento da metodologia científica nas chamadas ciências naturais, na química, na física, na biologia. Esse conjunto de transformações abriu espaço para que um pensador francês muito importante, embora devo dizer ele não seja o primeiro e com certeza não é o único a pensar o desenvolvimento de uma sociologia, mas talvez ele canalize melhor essas ideias e essas intenções. Estou falando aqui do pensador francês Auguste Comte, que era, na verdade, um cara que vinha das ciências naturais, que vinha das ciências exatas, digamos assim. Ele era engenheiro por formação, ou seja, um técnico, mas também um grande amante entusiasta da ciência. E que pensa Auguste Comte? Ele olha para as transformações que ocorreram na sociedade, pelo caos gerado pela Revolução Industrial, pela Revolução Francesa, e da mesma forma ele olha com empolgação pelas novas descobertas da ciência, pelo sucesso que a ciência estava atingindo como forma de explicar o mundo. E o raciocínio do Auguste Comte vai na seguinte linha: por que, afinal de contas, eu não posso utilizar o conhecimento científico, que está se desenvolvendo muito bem, como forma de tentar entender a sociedade, antecipar os movimentos da sociedade e, por que não, quem sabe,
corrigir os problemas que foram provocados por essas duas grandes revoluções, Revolução Francesa e Revolução Industrial. Nasce assim as bases da sociologia. No primeiro momento, Comte chama de física social. Isto porque ele defendia fortemente que a mesma metodologia que era usada nas ciências naturais, na física, na química, deveria ser empregada também nessa nova ciência, a física social, que com o tempo passou a chamar-se de sociologia. A partir de Augusto Comte, inúmeros outros pensadores surgiram, ajudaram a formular melhor o que seria o método sociológico, o que seria o objeto de estudo da sociologia, mas é inegável nós atribuirmos grande parte da importância do nascimento dessa disciplina ao pensamento e às ideias de Augusto Comte. Não é à toa que Augusto Comte funda também uma nova filosofia, uma nova corrente de pensamento que era chamada de positivismo. A crença central do positivismo era justamente no progresso da humanidade através do uso da ciência e da razão. Ele faz uma espécie de escala das ciências, onde ele coloca a sociologia como uma ciência humana, uma das mais importantes, por ser justamente aquela ciência responsável por estudar a sociedade. Vejam só, eu não quero dizer aqui que se Augusto Comte está certo em elencar uma ciência como mais importante ou menos importante, mas é inegável que a sociologia é, de certa forma, resultado do desenvolvimento das outras ciências. Né? O sucesso em explicar o mundo natural abriu espaço para que a ciência fosse utilizada também para explicar o mundo social. E aqui estamos nós, cientistas sociais, sociólogos, filósofos, historiadores, com essa função super complicada de explicar o que diabos está acontecendo na nossa sociedade. Por isso a gente pode, de maneira bem pontual, definir a sociologia como uma ciência moderna, nascida da sociedade moderna, para estudar os problemas sociais da modernidade. E se você chegou até aqui, curtiu esse vídeo, peço muito que deixe um like, compartilhe esse vídeo com seus colegas professores, com seus colegas que curtem ciências humanas. Obviamente, se inscreva no canal se não for inscrito. E no mais, um forte abraço a todos e valeu!